Olá, eu sou a professora Cris e o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos anteriores. Nos outros vídeos do canal, até agora, eu fazia mediação de leitura de textos específicos. E no vídeo de hoje, vou fazer uma aula sobre paráfrase, as suas características, análise e produção. E essa aula de paráfrase vai ser dividida em duas partes, para o vídeo não ficar tão longo. Então, esse primeiro vídeo vai ser a parte teórica, sobre a paráfrase, e no segundo vídeo, na sequência, uma aula prática sobre paráfrase. Então, vamos lá? Eu encontrei na tese de Oliveira, 2010, que é uma tese da área de teologia, mas como ela trabalha com o contexto de intertextualidade, ela traz várias afirmações e vários conceitos muito importantes para a gente pensar a paráfrase. Então, Oliveira, 2010, traz o conceito de intertextualidade dos anos 1960, com base em Júlia Kristeva, e Oliveira afirma que um texto só existe em relação a outros textos anteriormente produzidos. E ela faz uma diferenciação entre intertextualidade interna e externa e intertextualidade explícita e implícita. Ela diz que, enquanto manifestação da intertextualidade, a citação direta deixa claro para o leitor que houve um empréstimo de um texto em outro texto, que houve uma relação dialógica de textos. Essa explicitação dialógica, que é um conceito de Bakhtin, tem por função reforçar para o leitor uma espécie de repetição, estabelecendo uma espécie de conveniência e ancorando o discurso recém-produzido no discurso já conhecido. Então, quando a gente faz uma citação, a gente traz para o nosso texto o texto de outra pessoa. É isso que Oliveira está chamando de intertextualidade, né? Então, fazer o uso da referência como uma associação. A partir do uso do texto de outra pessoa, a gente associa no nosso texto. Oliveira fala de intertextualidade explícita, que são as fontes, epígrafes, citações e referências. França diz que as citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização de um trabalho, sendo mencionadas no texto com a finalidade de esclarecer ou completar as ideias do autor, ilustrando e sustentando afirmações. Então, as citações, referências, as fontes e as epígrafes são intertextualidades explícitas, de acordo com Oliveira. E a intertextualidade implícita é a paráfrase como mecanismo do texto acadêmico, que é o tópico da aula de hoje. Então, quando a gente faz uso de paráfrases, a gente realiza uma intertextualidade implícita, de acordo com Oliveira. A paráfrase, para Duarte, é o desenvolvimento de um texto mantendo as mesmas ideias do original, cujo objetivo é reescrever e interpretar um texto. Essa noção de que tem que manter as mesmas ideias do original é fundamental para a compreensão da paráfrase. Seguindo, Santana explica que a paráfrase é a reafirmação em palavras diferentes do mesmo sentido de uma obra escrita, podendo ser uma afirmação geral da ideia de uma obra como esclarecimento de uma passagem difícil. Então, por que a paráfrase é um mecanismo do texto acadêmico? Porque ela pode fazer uma síntese das ideias de um parágrafo, de uma frase, de uma página, de um capítulo, de um livro inteiro, ou das ideias de um autor. Ou ela também pode ser construída para explicar um trecho difícil. Então, a gente pode fazer o uso da paráfrase dessas duas maneiras a princípio. Há outras mais também que nós vamos ver adiante. Em Baltar Serutirizatis Andomênego, nós encontramos uma definição de paráfrase. O texto é nosso porque realizamos paráfrases. O texto parafrástico retoma, com o uso de outras palavras, o sentido de um texto-fonte. Novamente, essa ideia de que a gente faz o uso das nossas palavras. A paráfrase é escrita com as nossas palavras, por isso que o texto é nosso, só que é sempre em relação a um texto-fonte. Seguindo a citação aqui, segundo Hilgert, é um enunciado que reformula um enunciado já dado, estabelecendo com ele relações de equivalência de sentido. A paráfrase supõe, portanto, um texto de origem com o qual estabelece uma relação de sentido. Parafrasear é dizer de novo, fazendo com palavras distintas daquelas usadas no texto-fonte.
Esse é um outro ponto muito importante. A paráfrase não deve ser com as mesmas palavras do texto-fonte. Se a gente usar as mesmas palavras, a gente deve copiar toda a frase tal qual está e fazer uma citação direta. Se a gente quer usar o recurso da paráfrase, a gente deve usar outras palavras, deve usar sinônimos e sempre lembrando de respeitar as ideias originais do texto-fonte. Aqui eu trouxe uma citação bastante longa de Baltasar Utilizati e Zandomenico, 2011, porque foi a citação que eu encontrei que explica melhor como funciona isso, Por que a gente usa paráfrases no texto acadêmico. Então, eles dizem, para ilustrar nosso pensamento acerca de um tema, às vezes vale copiarmos as ideias do autor da forma como estão veiculadas no texto, fazendo uma citação direta. Outras vezes, a cópia não atende a nossas necessidades em razão, por exemplo, da impropriedade da extensão do texto a ser copiado, ou em razão de não nos interessar o trecho em sua totalidade, mas a síntese das ideias nele contidas, ou apenas partes, cai lá do mesmo trecho. Nesses casos, parece mais apropriado o registro das ideias que nos interessam com nossas próprias palavras, marcando, porém, tais passagens como citações indiretas. A esse recurso chamamos paráfrase. Nessas citações, é preciso ter cuidado especial para não deturpar o pensamento dos autores. Então, existem as citações diretas e as citações indiretas. As indiretas são conhecidas como paráfrases. E a BNT marca de formas distintas a direta, e a direta tem duas formas de marcação, e a indireta, como nós vamos ver mais adiante. Mas é importante ressaltar que quando a gente copia uma parte, é uma citação direta. Se a gente não quer copiar porque é muito longa, ou porque a gente quer somente sintetizar as partes, a gente quer fazer um resumo ou quer explicar as ideias principais, aí a gente constrói uma paráfrase com as nossas palavras, mas marcando que essas ideias que a gente construiu vieram de um texto. A gente sempre faz referência ao texto-fonte. Aqui em Tomo Titumolo 2013, encontramos mais observações sobre a paráfrase. As citações indiretas são paráfrases do texto ou trecho do texto original que contém as ideias principais relevantes de forma resumida. E elas não recebem aspas, mais adiante a gente vai ver por quê. E a gente pode entender a paráfrase também como uma estratégia de leitura, junto com a estratégia de fazer anotações. Quando a gente lê um texto, quando a gente estuda um texto, a gente pode ir fazendo anotações ao longo do texto, ao lado de cada parágrafo, só que a paráfrase não é o mesmo que fazer anotações. A Kleiman, 2002, resume o conceito como a capacidade de contar o texto com as próprias palavras. E na oficina de estratégia de leitura que eu realizei durante a minha tese de doutorado, foi explicitado que as paráfrases não são como as anotações, as informações principais realizadas no encontro anterior da oficina. Foi pedido que as crianças lessem o texto e fossem anotando o que era mais importante. Só que, qual é a diferença? Na paráfrase, elas deveriam escrever algo do texto com as suas palavras. E aqui eu finalizo a primeira parte dessa aula de paráfrase, a parte teórica, e no próximo vídeo, na sequência, nós vamos para a parte prática de construção de paráfrase.